Queremos agradecer a Jesus Cristo por tudo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus. Fala, eu quero fazer uma aliança, meu Pai. Eu quero falar contigo. E eu quero que o Senhor fale comigo. Em nome de Jesus. Vem, abre o seu coração. Deixa o Espírito Santo te encher. Coloca, libera a tua vida. Oh Deus, toda carga que possa estar na vida de cada pessoa, eu quero declarar que os anjos venham, que tiram a carga e que subam, que desçam, que venham, que fiquem aqui ao nosso redor. Que Deus, que haja um mover celestial, a unção do Senhor sobre este lugar. Senhor, que essas paredes sejam paredes cheias de anjos, Pai, que venham estar aqui conosco ministrando. Convida o Espírito Santo para te encher agora. E louva. Declara, Senhor, eu te amo. Tu és tudo para mim. Oh, Xerebai, aleluia. Oh, Espírito Santo, estamos aqui. Lidera agora. Fala em mim. Fala, meu
Receba no seu espírito a vida de Deus. Em nome de Jesus, que as cargas que estão por trás da sua vida, o peso, em nome de Jesus, que haja agora a leveza do Espírito Santo, trazendo a paz. Vem nos limpa, vem agora e vem comigo. Começa a adorar, diz: eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo, eu te adoro, meu Deus. Receba agora a unção do Espírito. Seja renovado no Senhor. Seja cheio. Agora, cheio. Pai, que o fogo do Espírito comece. Que venha, Senhor, e entre. Deus, em cada lugar, em cada cadeira, em cada canto deste salão. Também aquele que está conosco, receba na sua casa, onde você estiver, essa unção, esse fogo. Entra nas dimensões celestiais e recebe dos céus a palavra viva no seu coração. Vem. Tens liberdade, Espírito. Espírito Santo, tu és aquele que guia, que lidera. Este culto é teu. Muito obrigada. Nós entramos, Senhor, diante da Tua presença, e nós pedimos que o Senhor venha revelar no nosso espírito a Tua vontade. Tira todo espírito de engano, oh Deus, toda dúvida, toda confusão mental, em nome de Jesus. E que verdadeiramente possamos usufruir das Tuas bênçãos agora em nossa vida. Aleluia.
com Ele. O que você precisa? Adore-o e conta para Ele os teus segredos. Porque Ele que dirige a palavra. E é Ele que vai trazer aquilo que Ele separou para cada um de nós. Nome de Jesus. E seja fortalecido no Senhor. Vem, Senhor, vem agora, vem restaurar minha vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Oh Deus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Eu declaro que ninguém vai sair deste culto igual. Que as cargas sejam retiradas das costas. Que a unção renove as suas forças. E que aquilo que o Senhor tem falado venha falar e confirmar no seu espírito. Obrigado, Senhor. Aleluia. A presença do Senhor é tão fantástica que dá vontade de ficar aqui, ó, sem parar, sem parar, sem parar. Na presença do Senhor, Ele nos renova. E a coisa mais maravilhosa nessa terra é poder estar na sua presença. E saber que nós estamos com aquele que nos formou, que nos criou e que cuida o tempo inteiro de nós. O tempo inteiro Ele cuida, e quando nós sabemos, quando nós estamos em situações difíceis, é Ele que envia. Ele envia os seus anjos, e os seus anjos nos livram das armadilhas, das obras malignas. E nós estamos hoje livres aqui. Por quê? Porque Ele tem cuidado, dia após dia. Se não fosse o cuidado de Deus, nós já estaríamos longe dessa terra há muito tempo. Mas Ele te ama. Ele nos ama. E Ele tem um plano maravilhoso. Igreja, o que você precisa não é participar de um culto simplesmente. Você precisa ter relacionamento, comunhão, experiências íntimas. Você tem que buscar no Espírito, porque aqueles que permanecem, muitos passam pela igreja, muitos já ouviram a palavra, muitos, e não permanecem, porque não tiveram uma experiência pessoal, verdadeira, íntima. Se você não tiver uma experiência íntima, um relacionamento profundo com Deus, você não suporta as tentações, os intempéries e as batalhas, e você fica um pouco
e daqui a pouco você já está fora da igreja. Porque a igreja foi criada pelo próprio Deus. Ele que estabeleceu para nos proteger, para nos guiar, para nos ensinar. É onde nós temos relacionamento, amparo e às vezes disciplina. Mas aquele que é servo de Deus, ele vence. E ele vive uma nova vida. Oh, Espírito Santo, vem. Enche-nos que nós queremos a tua presença. Nós dependemos totalmente de ti. Jesus. A palavra de Deus diz que nós não temos que ter medo. Muitos de nós temos medo de muitas coisas. Medo de não alcançar, medo de cair, medo de não conseguir o sustento necessário. E a Bíblia diz que eu não tenho que ter medo. Eu tenho medo às vezes até da noite. A noite foi criada pelo Senhor para nos restaurar as forças. E aí diz, eu tenho medo do terror noturno, mas o Senhor diz que não é para temer nem a seta que voa de dia, porque de dia nós temos também muitos ataques. Porque o Senhor nos protege. Creio que o Senhor nos protege. Você crê? O Senhor está te livrando e Ele vem confortar a sua vida para você ter uma vida de vitória. E agora você vai mostrar o amor que você tem pelo Senhor. Amém? Você vai cumprir com o ensinamento que Ele deixou. Ele diz, Ele fez aliança com o homem. Tudo iniciou lá no início. Desde o início. Mas o momento importante foi quando Deus separou o povo de Israel. E a coisa que Abraão fez, ele separou o dízimo de tudo e eles fizeram uma aliança. O que eles fizeram? Tomaram a ceia juntos. E Deus quer que nós possamos ter essa aliança eterna com Ele. E eu quero dar oportunidade para você sair do seu lugar e trazer no altar o seu dízimo, a sua oferta. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te abençoe. Gente, isso é importante. Por quê? Porque você faz aliança. E quando você faz aliança, você entrega a sua vida financeira. E quando você entrega a sua vida financeira a Ele, o Senhor diz que Ele virá. Para quê? Para te livrar. E Ele arranca da sua vida um espírito especializado na bancarrota, na perda, que é o devorador. Quando somos fiéis, o próprio Deus vem e Ele te livra. Ele é o único momento que Deus diz: eu, o Senhor Deus, venho. É o único momento que o Senhor diz que Ele mesmo vai tirar. Tamanha é a importância.
da fidelidade, para o sustento da igreja. Obrigada, agora, Senhor, receba minha oferta, minha vida no altar. Pai, receba, Senhor. Nós queremos dar a primícia. Nós trazemos o primeiro, o mais importante, para declarar que todo o dinheiro que nós temos não nos pertence. Porque tudo é teu. A terra é tua, eu sou teu. O ar que nós respiramos, tudo, Senhor, se não for o Senhor, nada nós poderíamos fazer, nem trabalhar, mas é o Senhor. Por isso, nós nos doamos e nos entregamos agora diante da tua presença. Receba, Senhor, em primeiro lugar a minha vida. Receba a minha vida, a minha fidelidade, a minha entrega diante de ti. Que em nome de Jesus o Senhor venha estar abençoando agora a tua vida pela fidelidade. Receba a força do Senhor. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu declaro a vitória. Eu quero profetizar com autoridade apostólica, profética, porque nós somos uma igreja apostólica. Eu quero profetizar que você está coberto, está protegido, estará abençoado agora, em nome de Jesus. E toda obra contrária sobre a sua vida está sendo retirada agora, em nome de Jesus. O mover de Deus é completo. Ser fiel. Nada tem o direito de atingir. Se tem alguém que está com enfermidade, Senhor, que o anjo da cura entre agora. Que arranque do corpo opressão, toda confusão. Em nome de Jesus, ser livre, ser liberto, ser curado agora, em nome de Jesus. Fala, eu recebo. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê na vitória? Dá uma salva de palmas e glorifica o nome de Jesus. Eu convido você para se assentar. E nós estamos trabalhando um tempo especial. Nós todos sabemos que estamos no finalzinho do ano. O ano está terminando. E, em nome de Jesus, eu quero dizer a vocês que você tem que se preparar. Você tem que ser fortalecido para que você possa entrar no ano de 2024 abençoado. E eu quero lhe fazer um convite a toda a igreja, aqueles que estão conosco pela internet. Na passagem de ano, no dia 31, no último dia do ano, a partir das 9 horas da noite, nós vamos ter um culto extremamente especial. E o mais lindo de tudo é que, quando nós estivermos chegando na passagem, nós vamos passar o ano orando. E consagrando a nossa vida ao Senhor. Não sabemos o que acontecerá no ano que vem, no ano de 2024. Sabemos sim
que coisas boas só vão acontecer para nós. Há a proteção do Senhor. Mas nós sabemos, como estamos nos últimos dias, em momentos difíceis, haverá problemas durante o próximo ano. E se nós já sabemos disso, aquele que é servo de Deus consagra a sua vida à meia-noite. Entrega a sua vida para que o ano de 2024 seja um ano de vitória para você. É muito importante. Você vai entrar o ano declarando: Senhor, cuida de mim. Me protege de todas as armadilhas que virão. E em todo o tempo, não importa o que vier, você precisa de ter no seu coração fé e certeza que não importa o que acontecer, a sua fé permanecerá. Tem pessoas que quando acontece algum problema pequeno na vida, já desanimam de tudo. Já abandonam a Deus. Eu quero dizer, que nível de fé é essa? Não, em nome de Jesus, tenha uma fé alicerçada na palavra de Deus. Porque nós não temos que preparar para ser rico, ter a casa do ano, ter uma mansão maravilhosa, ser dono de uma empresa e ser multimilionário. Isso é a mensagem que muitos estão trazendo, mas não é isso que é o Evangelho. Nós temos que preparar para quê? Independente do que vier. Se vierem problemas, eu sei, a minha fé é inabalável. Em nome de Jesus. E nós estamos nesse tempo trabalhando projetos. Estamos nos preparando, nós temos ainda um bom percurso para terminar o ano. E nesse tempo, eu creio que muitas vezes nós deixamos isso para o último dia. Aí nós chegamos diante de Deus, e nós começamos a fazer uma análise da nossa história, da nossa vida, no último dia. E eu quero te dizer, nós vamos fazer essa análise durante todo o mês de dezembro. E você vai ser fortalecido no Senhor. A palavra de Deus em Provérbios 19, no versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Eu peço que ponha logo depois o nosso folder ali, né? Do mês. Em nome de Jesus. Então, se nós pensarmos, nós temos que fazer planos. E nós temos que nos preparar. Olha, eu vou ler Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6 e 7. No versículo 6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Também nós vamos ler agora 1 Pedro, capítulo 3.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. 1 Pedro 3, 20 diz: os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava. Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nela, poucas. Quantas? Poucas. Isto é, 8 almas se salvaram através da água. Aqui nós estamos vendo, você imagina toda a terra, toda a população da terra, toda a terra acabou, morreu, toda a terra. E aqui eu vou ler Gênesis, e nós vamos ler alguns textos, para que nós possamos entender, amém? Capítulo 6, Gênesis, capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos. O primeiro versículo, 6:1. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas. Eu não vou falar desse pecado. Nós vamos ter um tempo específico onde nós vamos tratar esse assunto. Mas aconteceu uma catástrofe na terra, e no versículo 3 diz: então disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Deus, em primeiro lugar, criou o homem para viver para sempre. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou para morrer. Deus nos criou para viver para todo sempre. Todos nós. Por isso que é uma coisa interessante, quando a gente fala de tempo de vida, todas essas coisas incomodam a nós. Pensando, incomoda a gente fica incomodado de pensar em morte. Isso é uma coisa estranha para nós. Porque, na verdade, nós não fomos criados para morrer. Mas Deus ia nos dar, Ele tinha nos dado todo o direito de vivermos uma vida abençoada. Iria nos suprir com tudo. E vou dizer, nós éramos perfeitos e não tinha absolutamente falha alguma no homem. Mas Deus disse: se comeres do fruto, certamente morrerás. Mas aí até hoje, a gente precisa de compreender. Se comeres do fruto, certamente morrerás. Muitos de nós não compreendemos o significado do que Deus falou, porque o homem comeu no fruto e não morreu. O homem continuou vivo. Na verdade, o homem continuou vivo, mas houve uma morte. Nós éramos um ser trino, e uma parte do ser, ela morreu. A parte espiritual que nos liga a Deus, que é um corpo espiritual, o corpo espiritual, ele morreu, e nós ficamos limitados e com marcas, com muitas dores. E passou a existir a necessidade de algo, porque dentro do coração tem um vazio, o vazio tem um formato de Deus e só pode ser preenchido por Deus. Qual é o vazio? A falta do Espírito vivificado dentro do ser. Vocês estão entendendo que sério?
E a partir dali, começou a haver a morte. Até então, nós nunca fomos criados para morrer, nós somos criados para viver para sempre. Nós não vamos morrer. Na verdade, nenhum de nós vai morrer e acabou. Ou nós vamos para a eternidade e vamos viver eternamente com Deus, ou nós vamos para as trevas. E vamos ver, aí haverá uma separação, uma morte eterna, vai ser retirado, o espírito volta para Deus. Acabou, não haverá mais possibilidade nenhuma de ter comunhão ou relacionamento com Deus. Agora, o homem vivia 900 anos e 600 anos, mas quando houve essa catástrofe, esse pecado grave, a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, o nível de pecado, ele extrapolou do que poderia. Deus chegou a se arrepender. Mas Deus, então, diminuiu o tempo de vida para 120 anos. Já começou a diminuir. Aqui já é um passo. Dos 900, 600, agora passou para o máximo 120. Mas a palavra de Deus lá na frente diz que ele passou para 70 e 80 anos. Tá bom? Amém? Então, vamos ver aqui. Aqui no versículo 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gente, aqui está falando de pensamentos. Eu quero dizer que Satanás trabalha na mente. Ele lança coisas na nossa mente. É muito importante nós colocarmos a nossa mente diante do altar, porque muitos de nós somos torturados na mente por pensamentos. Essa é a característica do pecado. Aqui está dizendo que os pensamentos, olha, rejeição, ninguém gosta de mim, eu sou o pior de todos, eu não consigo nada, não sei o quê, e vem ataques, ataques, ataques. Não é para ser assim. Não é para ser assim. A nossa mente é torturada. Aqui diz que os pensamentos do homem eram maus, só pensava bobagem, coisas ruins. E aqui dizer a imaginação. Eu creio que o pecado se alastrou de tal forma que o homem chega a um ponto de se tornar demônio materializado. Não tem mais nada de ser. Aí quando chega o ser humano, e aí Deus manda exterminar aquele povo. Deus mandou exterminar muitas vezes. Aqui, Deus ia exterminar a terra inteira. O estado do homem era deplorável. Amém? No versículo 7 diz: disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como animal, e os répteis e as aves dos céus, pois me arrependo de os haver feito. Mas, no meio da raça humana, totalmente exterminada, ou dos princípios, dos valores, e já contaminadas pelas trevas, no versículo 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E aqui fala as gerações de Noé, e diz: ele era homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. É interessante, poucas pessoas que Deus fala, esse era o homem íntegro. O nível de diferença de Noé em relação àquela sociedade era muita diferença. Apesar de tudo que estava corrompido, ele não mudou o seu coração, nem as suas atitudes. E ele não tinha os pensamentos maus, como todos os seres humanos tinham. Aqui, no versículo
11 diz: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha, no versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Eu te digo, se não era um homem correto, um homem justo, uma pessoa que é justa tem amor. Deve ter sido para Noé, quando ele ouviu isso, algo muito difícil, não foi fácil. Ele ouviu que está tudo destruído, que as pessoas todas iriam morrer. Eu fico pensando ele como um homem bom, mas apesar dele ouvir e saber da justiça, deixa eu falar uma coisa, gente. Em nome de Jesus, nós temos que crescer. Como assim? Eu não estou entendendo aonde você quer chegar. Nós temos que entender que o homem, o coração do homem é corrupto e mau. Ainda. Mas nós temos amor. Agora, nós temos que entender alguns princípios. E Deus traz para nós esses princípios. Apesar do amor de Deus ser enorme para com o homem, Ele agiu pela lei, o que é certo e o que é errado. Deus, por causa do seu imenso amor, poderia ter agido pelas suas emoções. Deus tem emoções? Ou você acha que não? Ele tem amor, mas Ele é um Deus de justiça. Quantos de nós, quando vemos uma pessoa que nós amamos, que não está seguindo os princípios de Deus, presta atenção no que eu vou falar. Quantos de nós temos mãe, pai, tios, filhos, parentes, pessoas? Quantos de nós temos pessoas que amamos intensamente e que estão vivendo no erro? Quando há um confronto naquela situação, nós temos duas atitudes que nós podemos tomar. A atitude que é a atitude de Deus, que Deus tomou apesar do amor. Presta atenção. Apesar do amor, Deus nos ama e Deus amou a terra mais do que nós. Nós conhecemos um pingo só, um pouquinho só do amor. E nós temos a tendência de fazermos aliança com as pessoas que nós amamos. Nós queremos cuidar, abençoar, proteger aqueles que nós amamos. Será que Deus não queria proteger? Apesar do amor que Deus tinha para com o homem, Ele viu que não existia solução. E Deus foi justo. E Ele precisou de julgar a terra. Às vezes nós amamos o filho, amamos o pai, a mãe. E quando há uma situação, nós vamos lá e passamos a mão na cabeça e cobrimos. E não somos justos. E nós cobrimos o erro. Olha, ou nós agimos pela fé e pelo princípio de Deus, ou nós agimos pela alma e pelas emoções.
E muitas vezes, quando nós agimos pelas emoções, nós somos até destruídos. E a aliança má corrompe. Eu sei que minha mãe, por exemplo, não está andando nos caminhos do Senhor. Mas quando há um juízo, ou quando há uma justiça, ou quando há uma situação, eu me coloco na frente e eu não deixo que minha mãe seja atingida. Por amor. Porque eu amo. O meu amor é importante, mas o meu amor precisa de estar canalizado nos princípios e nos valores de Deus. Olha o que Deus fez. Deus olhou e declarou o extermínio da raça humana. Deus trouxe uma palavra para Noé. Se Noé era um homem correto, um homem amoroso, um homem justo e que andava nos princípios e na vontade de Deus, é claro que Noé tinha pessoas que ele amava. E Noé poderia ter dito, não Deus, de jeito nenhum, mas tem meu tio, mas tem isso, não vai fazer isso Deus, por como? Mas não pode Deus, e muitas de nós fazemos isso, protegemos a pessoa que está no erro. Eu não posso proteger quem está no erro, eu não posso dizer, o meu amor é tão grande por aquela pessoa, mas Deus também nos amou, e apesar do amor que Deus tem para conosco, Deus foi justo. Quando nós somos corretos e não passamos a mão na cabeça daquele que nós amamos, nós estamos ajudando aquela pessoa a ter a oportunidade de se arrepender. Mas quando uma pessoa comete um erro e nós não somos corretos e justos, é uma coisa muito perigosa. Nós podemos levar essa pessoa para o inferno. Por quê? Quando uma pessoa tem alguém perto que ama e que fala, você está errado, eu não concordo, e eu sou correto e justo, eu estou trazendo os princípios de Deus estabelecidos. Claro, existem formas de agir, existe como agir, mas o meu coração, primeiro lugar, é Deus. A minha aliança é com Deus. Amém? Olha só. Então, disse Deus, o fim de todos os seres humanos é chegado. Imagina só, o próprio Deus chega para Noé e disse assim, olha, todos vão morrer. E diz, faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, e a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Agora, farás a arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, a porta da arca porás do seu lado, farás um primeiro, o segundo e o terceiro andar. Deixa eu explicar agora uma coisa. Como que estavam as emoções de Noé? Não foi fácil para este homem. Ele era o único. E ele estava sabendo que ele iria criar algo para salvar o quê? Amém? O que ele iria salvar? A sua família. Amém? Aqui diz, desta maneira farás, o comprimento da arca será de 300 côvados. Deus trouxe as medidas. Deus trouxe especificamente um projeto completo de como deveria ser construído. E ele tinha que cuidar o tempo inteiro.
Ele tinha que fixar a vida dele naquela construção. Mas também diz no versículo 17, eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus e tudo que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrará na arca, tu, contigo os teus filhos, a tua mulher, as tuas mulheres e as mulheres de teus filhos. Aqui Deus falou que ia trazer os animais, etc, etc. Gente, Noé demorou 100 anos para construir a arca. Ele precisou de sustentar muito as suas palavras. Ele tinha gente o tempo inteiro, devia vir em grupos zombando da cara dele. Isso é louco, eu acho que tu tem que parar com isso. Para que tu vai construir um troço desse? Porque não foi fácil, como eu disse da outra vez, não tinha serra elétrica, nem nada, nem serra comum, nada. Eu não sei nem como que ele conseguiu preparar as madeiras para a construção daquela arca. Em nome de Jesus, nós temos que entender. Deus iria separar, mas o homem tinha chegado num ponto. Se todos os homens eram corruptos e maus, ele ali trabalhando com um objetivo, trabalhando, sabendo o que tinha que fazer, e tipo de gente zombando, rindo, fazendo porcaria, e etc. Por todo lado, para impedir. Isto é a vida cristã. Deus tem um propósito para cada um de nós. E Deus tem algo especial e nós precisamos de ouvir a Deus e saber quais são os projetos que Deus tem para mim. Deus é um Deus de projetos, porque Deus estabeleceu exatamente que tipo de madeira, como que era para ser realizado aquela arca. Tudo. Se Deus projetou, se Deus, que é Deus Todo-Poderoso, projetou, em nome de Jesus, algo para livramento do homem, Deus também quer que nós possamos usar aquilo que Ele nos ensina. Nós temos que preparar a nossa vida e estabelecer planos e projetos. Eu quero que você estabeleça planos e projetos para o ano de 2024, porque nós vamos seguir o plano e o projeto, o que Deus nos ensinou, a forma que Ele faz as coisas. Você acha que Deus manda acontecer do nada? Tudo que Deus fez, Ele estabeleceu como, Ele mostrou como que deveria ser realizado, e Deus quer que nós projetemos a nossa vida e o nosso futuro. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. O projeto de Deus é planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Aleluia! Em nome de Jesus, é tempo de consagrar a sua vida a Deus. É tempo de se colocar no altar. Precisamos erguer um altar ao Senhor. E nos dispormos a alcançar o propósito que o Senhor tem para nós. Para isso, vamos ouvi-lo. E eu já pedi à igreja, você vai começar o ano de 2024 com um caderno. E você vai escrever, eu faço isso desde 1974, ou por aí, mais ou menos. Todos os anos.
Eu tenho um caderno, se alguém quiser, eu tenho aqui alguns. Uma parte está na minha casa, outra parte está aqui, com todos os projetos que eu tinha para aquele ano. Na primeira página do caderno. Sempre. Porque nós temos que fazer especificamente orações a Deus específicas. Ó, é isso. Você quer que as coisas aconteçam, mas para que as coisas aconteçam, é necessário, porque Deus trabalha em equipe com o homem. Deus, você fala, Deus, faz a tua vontade em nome de Jesus. Deus fica pensando e olhando para ti, perguntando assim, tá, mas o quê? O que tu está precisando? Como alguns fazem rezas, e as rezas são assim, Deus, eu quero pão, Deus, eu quero pão. E acha, e Deus, eu quero pão, Deus, eu quero pão. E acha, e as rezas são repetitivas, né? E aí você faz 1, 2, 3, 20, 30 vezes a mesma reza e pensa que pelo muito repetir Deus vai ouvir. Não, 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 não. Você pode orar uma única vez e sustentar a tua oração e falar diante de Deus o que você realmente precisa. Deus sabe tudo sobre nós. Deus sabe tudo sobre nosso respeito. Deus sabe tudo o que eu preciso. Deus conhece todas as minhas necessidades, mas Deus não vai fazer nada na minha vida. Ele só fará se você pedir, se você colocar diante dele, para que ele possa agir. Ele não vai fazer, ele espera a gente. Por isso que ele diz, deixai todas as orações, temos que pedir diante de Deus, todas as vossas petições diante de Deus, com oração e graça, nós temos que clamar pelo propósito de Deus, nós temos que ouvi-lo e escrever o que ele nos trouxe, o que ele propõe para nós é ter uma vida abençoada. Também, durante este ano, nós vamos orar ao Senhor para que alcancemos a cada dia uma etapa. E novamente outra etapa. E novamente outra. Eu sempre disse, essa é uma das minhas frases. Nada como um dia depois do outro. Você também tem que tomar uma posição de cada vez. Não pensa que você vai resolver todas as coisas que estão acontecendo na sua vida num só momento. Não, você tem que colocar as suas necessidades, escrever as falhas, as lutas, as dificuldades diante de Deus e sustentar a tua oração. E como que você vai conquistar? Um passo de cada vez. Uma etapa de cada vez. Quando você venceu a primeira, você vai lutar pela segunda. E Deus vai te honrar, porque Ele espera isso dos seus filhos. Em nome de Jesus, que cheguemos a cumprir todas as etapas com sucesso. Cada área diante de Deus e cheguemos em nossa vida a alcançar todo o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Noé sustentou, não foi fácil. Você acha que foi fácil a guerra deste homem? Que homem fantástico, persistente, corajoso. Numa época, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aonde ele construiu a arca não tinha nem lagoa, nem rio, nem nada, era no seco. E pior ainda, você sabe que a terra se movia de uma forma diferente. A Bíblia diz que todos os dias subia um vapor do chão e regava e molhava todas as plantas e toda a terra. Nunca, na época de Noé, nunca tinha havido chuva do céu. O cara estava louco.
louco diante da sociedade. Imagina, nunca tinha chovido de cima. E o cara, no meio de uma terra seca, construído uma arca durante 100 anos e sustentando tudo aquilo com uma fé inabalável. Porque eu quero te dizer, não é de um dia para o outro que as coisas que Deus trouxe para você vão se cumprir. Alguém aqui já teve profecia? Eu quero dizer, você tem uma palavra profética sobre você? Deus já levantou profetas e falou, ou Deus já falou para você alguma coisa especial sobre a sua vida e seu futuro? Davi recebeu a unção quando ele era menino. E demorou muito tempo para ele ser rei. Uau! José recebeu um sonho de Deus, falando que ele estaria por cima de todos os seus irmãos, e que todos se curvariam perante ele quando ele era criança. Mas alguém zombou da cara dele, mas você é um louco? E os irmãos pensaram que ele estava querendo se impor e se orgulhar, mas era Deus. Mas para que José chegasse no lugar que Deus estabeleceu como o que ele se tornou, o segundo do reino. Para José chegar naquele lugar, ele passou inúmeras batalhas. Ele foi até para a cadeia, foi injuriado, foi acusado, e ele passou por perdas completas de tudo que uma pessoa jovem poderia ter. Ele perdeu tudo. E o que aconteceu com ele? Depois de toda a prova e de tudo que ele viveu, Deus o ergueu e cumpriu com o plano que Deus tinha para a vida dele. Gente, se você tem profecias sobre a sua vida, e eu creio que Deus tem uma profecia específica para cada um, propósito, você não vai cumprir essa palavra. Passou 3 anos, passou 5 anos. Não acredito mais, eu acho que acabou. Eu não tenho mais jeito mesmo. Deu tudo errado. Já passou. Já estou velho, já acabou. Nunca mais vai ter nada na minha vida. Não vou alcançar nada. Eu quero dizer, muitos não alcançaram. As maldições do povo de Israel foi a murmuração. Por causa da murmuração e da desobediência. O que aconteceu com o povo de Israel? A maior parte morreu no deserto. A maior parte morreu no deserto e não cumpriu com o propósito, nem viram a terra prometida. Em nome de Jesus, tenha fé. Creia no poder de Deus. Creia na palavra que Deus trouxe para você. Sustenta isso. Em nome de Jesus, sustenta a fé. E creia. Mesmo que eu não vejo nada ao meu redor que possa dar um sinal. Mas Deus pode. Eu vejo no céu uma nuvem como do tamanho da mão de um homem. Uma pequena nuvem no céu que não tinha mais nuvem, que não chovia, que estava sem chuva. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso gerou. E se não tiver nuvem? Nada. Nem um sinal. Parece que está tudo errado. Eu digo, não importa. Eu sei que eu creio, apesar das circunstâncias serem as piores que possam existir à minha frente. Como será que Noé sobreviveu
durante todo aquele tempo que ele estava construindo a arca? Pela fé. Eu li antes para vocês, lá em Hebreus. Pela fé, Noé alcançou o propósito. Pela fé, a fé remove as montanhas. Hoje pode estar difícil, mas tenha fé. Creia. Mas não faça aliança má. Não é porque deu tudo errado, não é porque as coisas não alcançaram o propósito, que por isso eu vou perder a minha fé, que por isso eu vou fazer aliança com o mal, eu vou me corromper, eu vou cair no erro e no pecado. Não. Se eu tiver uma aliança com Deus e tiver fé, eu sei que eu vou alcançar o propósito que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Você quer ter fé? Amém? Vamos fazer uma oração juntos? Vamos tomar isso diante de Deus. Eu quero que você fale em voz alta comigo. Fala: meu Deus, eu sei que o Senhor tem pensamentos bons para a minha vida. Tem projetos bons para a minha vida. Eu creio que o Senhor já pagou o preço. O Senhor já fez tudo para me dar uma vida vitoriosa. Pai, apesar disso, eu ainda posso estar num turbilhão, numa confusão, numa situação que as coisas hoje se tornam impossíveis. Impossíveis. Mas, porque elas são impossíveis, é por isso que Deus me ensinou que eu preciso de fé. É quando não tem saída. É quando eu não alcanço o propósito. É que eu preciso de ter fé. Em nome de Jesus. Hoje, diante do Senhor, no dia 10 de dezembro de 2024, eu estabeleço diante do Senhor, agora, que eu recebo o teu maior propósito, todos os propósitos que o Senhor tem para a minha vida, hoje, e tomo posse, porque eu sei que o Senhor vai fazer, porque eu recebo toda a palavra e o projeto pela fé, em nome de Jesus. Eu rejeito ao mal, a dúvida, a confusão, o medo, a ansiedade, a preocupação. Saia da minha vida agora. Eu tomo posse da vitória sobre a minha vida, em nome de Jesus. Como Noé sustentou 100 anos e foi cumprindo passo a passo aquilo que Deus estabeleceu, o projeto de Deus para a sua vida, ele não se abalou com tudo o que estava ao seu redor. Ele foi perseverante, ele foi ousado, ele foi corajoso, e ele venceu as suas maiores emoções, a sua alma. Pai, eu quero receber na minha vida, no meu espírito, essa fé
para vencer, para conquistar, para alcançar tudo, não alguma coisa, não pouca coisa, tudo o que Deus preparou para a minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto está escrito diante da igreja, de principados, de potestades, hostes malignas, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, todos os pactos, espíritos demoníacos, familiares, dos meus antepassados, tudo que fizeram, nada vai impedir que eu alcance o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu sou vencedor e eu tomo posse agora da vitória na minha vida. Eu sou o... Você vai falar o seu nome bem alto. Eu quero ouvir. Amém? Cada um fala o seu nome alto. Ralabarabaias. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor ouviu. O Senhor conhece cada pessoa. Eu sei que Satanás acusa e gera rejeição, e gera solidão, e gera mágoa, e gera dor, e gera dúvida para impedir. Mas agora, estas coisas estão destruídas. Quantos, por causa da rejeição, não alcançam o propósito de Deus? Pai, venha trabalhar na tua igreja. Venha arrancar aquele que está em qualquer tipo de prisão espiritual. Em nome de Jesus, eu quero profetizar a vitória. Noé venceu. E nós estamos aqui por causa que ele lutou. Porque ele não viu as circunstâncias. Igreja, não vamos olhar para as coisas e para as circunstâncias, nem para as nossas falhas, porque a gente não presta mesmo. O impedimento para a ação do Espírito Santo, o que atrapalha a obra de Deus, não é Satanás, não é as pessoas, não. O que impede a obra de Deus na nossa vida é o nosso eu, os nossos gostos, o que eu gosto, o meu pecado, os meus vícios, é que atrapalham. Não é o diabo. Sabe onde que está o diabo? O diabo está aqui na minha frente. Eu faço assim, ó. Debaixo dos meus pés, diz o Senhor. Mas o problema é que a carne e que o meu eu é que impede. E quando eu dou lugar, o diabo vem e se aproveita da minha falha, das minhas rejeições, das minhas dores, das minhas incapacidades e me tortura nos pensamentos. Eu falei dos pensamentos? Em nome de Jesus. É hora de nós agirmos, levantarmos a cabeça e tomarmos posse do propósito de Deus para nós alcançarmos o que Deus preparou para nós. Fala assim: eu tomo posse da vitória do Senhor. Em nome de Jesus, rejeito a Satanás. Expulso ele da minha vida. Pai, eu amorteço os meus sentimentos, a minha alma. Eu subjugo ela pelo meu espírito. Pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e eu declaro: nada vai impedir a minha vitória. Eu vou vencer, porque Ele venceu por mim. Porque se Noé venceu no meio do momento mais difícil da terra, eu vou vencer agora, em nome de Jesus. Eu sou vencedor. Está
Dá uma salva de palmas e glorifica o nome de Jesus. Eu digo para vocês, eu quero ver sua vitória. Eu estou aqui para te ajudar. Se por acaso começar a tortura, dificuldade, marque uma hora. Vamos juntos, eu vou estar aqui para orar com você. Não deixa tem coisas que nós precisamos uns dos outros, precisa da tua libertação, de alcançar o propósito. Então, igreja, levanta as mãos, Pai, que a paz, que a unção, que as bênçãos do Senhor esteja agora, que o propósito maior de Deus, que o Senhor venha trazer na vida de cada um, e que nós possamos alcançar esse propósito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia.